Diga: Espírito Santo, fale comigo nessa noite. Eu preciso ouvir a sua voz. Vamos, fale com Ele. Coloque a sua expectativa nele. Santo Espírito de Deus, nós queremos te agradecer porque a sua vida está em nós. E nós sabemos que o seu poder se manifesta em nós e através de nós. Cremos, ó Deus, que a sua palavra é a nossa direção, é onde nos apoiamos, é onde nos fortalecemos, pois tu és o nosso esconderijo. Por isso pedimos, doce Espírito, fala conosco nessa noite. Nos ensina, nos instrui, nos liberta. Queremos conhecer mais de Ti, queremos ter a revelação de fato de quem Tu és. Amado Cristo, amado Cristo, amado Cristo, Tu és bendito, Jesus, amado meu. Adore a Ele por alguns instantes. Não tenha pressa. Você que ora em outras línguas, gaste um tempo orando no Espírito. Ore em outras línguas, ore em outras línguas. Não tenha pressa. Espírito Santo, faça o que o Senhor quiser. Se você tiver coragem, diga isso a Ele. Diga: Espírito Santo, faça o que o Senhor quiser nessa noite, em mim e através de mim. Beijar o seu rosto, Senhor, e olhar bem fundo em seus olhos de amor. Perder a noção do tempo que eu passei em adoração. Vou beijar o seu rosto, Senhor, e olhar bem fundo em seus olhos de amor. Perder a noção do tempo que eu passei em adoração. Levante essa voz e diga isso: Jesus, meu tudo. Jesus, meu tudo, Jesus, meu rei, és minha vida, minha alegria. Eu vou beber do vinho sobrenatural, quero transbordar. Jesus, meu tudo. Jesus, meu tudo, Jesus, meu rei, és minha vida, minha alegria. Eu vou beber do vinho sobrenatural, quero transbordar.
rio sobrenatural. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 4. Verso 18. Mateus capítulo 4, verso 18. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então, eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma dúvida que muitas pessoas encontram na caminhada. Por esses dias eu encontrei muitas pessoas falando sobre isso, me questionando sobre isso, falando que não encontrou ainda uma resposta, um porquê, um propósito. Muitos têm vivido e não sabem exatamente o porquê têm vivido. Às vezes as pessoas estão até caminhando na igreja, frequentando os cultos, mas ainda não entendeu qual é o seu propósito. O que de fato, o porquê de fato ela foi criada. Talvez você também tenha essa dúvida, o porquê. Talvez você não tenha dúvida que Deus te criou, mas você não ainda entendeu o porquê. O para quê. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre identidade e propósito. Nesse texto, Pedro largou tudo que tinha. Ele e seu irmão largaram tudo que tinha. O verso 20 diz assim: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pedro e André, eles deixaram tudo que tinha para seguir Jesus. Naquele momento, o que eles tinham ouvido sobre Jesus, a repercussão que Jesus tinha trazido, o que tinha chego de Jesus até eles, fez com que eles deixassem tudo e seguissem Jesus. Eles conheciam Jesus pelos milagres, por aquilo que tinha chego até eles. E quando Jesus disse: vocês não vão pescar mais peixes, vão pescar pessoas, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Mas para quem conhece a vida de Pedro, sabe que esse não é o ápice do ministério dele. Esse não foi o momento, essa não foi a obra, entre aspas, maior que Pedro realizou. Pedro começa aqui uma caminhada com Cristo. Só que o que de fato estava para acontecer através de Pedro
estava por vir. E não era simplesmente de ouvir falar de Jesus, não era simplesmente de conhecê-lo através daquilo que ele tinha feito, que as coisas iam acontecer. O conhecimento que Pedro tinha de Jesus fez com que ele deixasse tudo, mas ainda existia algo que Jesus queria fazer na vida de Pedro. O que eu consigo ver aqui na vida de Pedro é que algo se iniciou. Ele se moveu através do conhecimento, algo que ele tinha ouvido acerca de Jesus. Porém, na caminhada cristã, o conhecimento ele pode ser um atrativo. Só que o que transforma verdadeiramente a sua vida é a revelação da palavra. Ouvir falar de Jesus pode te fazer se aproximar de Cristo. Pode até fazer você acompanhar Ele. Só que existe algo mais profundo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. E isso não é o conhecimento que traz. A revelação é o que manifesta o poder que existe na palavra. O conhecimento pode nos manter instruídos, mas a revelação nos traz a realidade. O conhecimento pode te manter instruído, só que a revelação da palavra te traz a realidade, te traz o sentido. A caminhada de Pedro se iniciava aqui. Conhecer Jesus fez ele largar tudo, mas Jesus queria fazer algo na vida dele. O que Jesus queria fazer não era simplesmente algo superficial. Jesus queria de fato transformar a vida e a identidade de Pedro. Escute. Não tem como nós falarmos de propósito se antes nós não falarmos de identidade. Porque só pode desenvolver propósito, o seu propósito só pode ser desenvolvido se antes você reconhecer a sua identidade. Não existe propósito sem identidade. E por que eu estou falando sobre Pedro? Porque existe algo que foi manifestado através de Pedro e nós somos frutos disso, amém? Só que antes que tudo isso acontecesse na vida de Pedro, ele teve que entender primeiro quem ele era, para que depois se cumprisse aquilo que Deus queria fazer através dele. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Nós já vamos ler. Sabe o que é o interessante acerca da mensagem que Cristo pregava? Você pode ir procurando quem está procurando. O interessante é que o Pentateuco que Jesus pregava era o mesmo Pentateuco que os escribas e os fariseus usavam. Os ensinos que Jesus tinha baseado no Pentateuco, os escribas e os fariseus também usavam. Mas veja só, capítulo 7, verso 28 de Mateus. Diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os... Vamos ler de novo? Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina,
porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Escute. Quando Jesus pregava, algo fluía literalmente da vida dele que o diferenciava dos escribas e dos fariseus. Essa é a realidade da palavra que existia em Jesus. Esse era o poder que se manifestava através de Jesus. A letra talvez era a mesma, só que a revelação que Jesus tinha fazia toda a diferença. Escute, o que faz a diferença na minha e na sua vida não é o conhecimento que temos, mas o quanto de fato vivemos a realidade do que conhecemos. Não é simplesmente ouvir acerca de algo, mas é ter realidade daquilo que conhecemos. Jesus, de fato, vivia a palavra como a realidade. Na verdade, ele era a manifestação da palavra. E quando nós olhamos para a vida de Pedro, nós vamos ver que o que Jesus queria que acontecesse na vida dele é que a mesma autoridade que estava sobre ele se manifestasse através de Pedro. E escute, algo estava acontecendo espiritualmente. Algo ia acontecer através de Pedro espiritualmente. E isso estava ligado à identidade de Pedro. Vamos ler Lucas capítulo 16. Lucas 16. Perdão, gente, não é Lucas, é Mateus, tá? Mateus 16, verso 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem quem é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Aos que Jesus perguntou: e vocês quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Escute, Pedro estava caminhando com Jesus, seguindo a Jesus há algum tempo. Porém, nesse momento, Pedro se aproxima de Jesus e Jesus faz uma pergunta para quem estava à volta dele e Pedro responde. Só que aqui Pedro já não estava caminhando, simplesmente seguindo Jesus, ele estava próximo. Escute, é importante que nós entendamos isso. Para que eu e você tenhamos a revelação de quem Cristo é, nós precisamos nos aproximar dele. Dentro disso eu me lembrei de uma história. Um certo dia, um garoto perguntou para o pai dele: pai, qual é o tamanho de Deus?
Naquele momento que eles estavam conversando, sobrevoou um avião sobre eles. E o pai perguntou para o filho: filho, que tamanho é aquele avião? O avião no céu, com a distância que nós estamos dele, ele fica pequeno. E ele falou para o pai dele: pai, é pequeno porque cabe entre os meus dedos. Ele olhou assim, sabe? E o pai dele, como queria ensinar a dimensão de Deus, ele pegou o filho dele e foi até um aeroporto. Quem já teve a experiência de voar aqui? De avião, né? Tem gente que... Eu, quando era moleque, eu achava que eu voava. Eu pulava de cima das lajes, em cima da areia, eu achava que... Quando você chega no aeroporto e você se depara com aqueles aviões enormes, 200 e poucas pessoas, alguns 400 e poucas pessoas carregam. Aquilo é inexplicável, não é? E o pai pegou o menino e levou até o aeroporto e falou: e agora? O que você está vendo? Ele falou: um avião. Mas que tamanho é esse avião? Ele falou: pai, é muito grande que os meus braços não conseguem medir. Quando estava lá longe, ele conseguia, ele falava: pai, é pequeno. Mas quando ele chegou perto, ele percebeu o tamanho que era. Quando eu e você se aproximamos de Deus, nós começamos a entender a dimensão que Ele tem. Quando esse menino se aproximou, ele conseguiu entender a realidade do que de fato era, do tamanho que era o avião. Quando eu e você nos aproximamos de Deus, assim como Pedro se aproximou, e nós temos de fato a revelação, que é o que nós vamos continuar lendo sobre Pedro, algo muda dentro de mim e de você. Quando nós nos aproximamos, quando nós estamos próximo da realidade que Cristo é, você de fato crê que não existe impossíveis. Mas quanto mais longe, mais pequeno você acha que ele é. Quanto mais próximo, menos você consegue medir a imensidão, profundidade e altura. Quanto mais próximo de Deus, menos você explica a Ele. Porque Cristo de fato não é um conhecimento natural. Cristo é a revelação. E o que de fato transforma a nossa vida é a revelação, não é o conhecimento. Pedro seguiu Jesus muitos anos. Mas nesse texto que nós vamos ler agora, algo acontece na vida de Pedro. Algo é liberado na vida de Pedro depois que ele de fato consegue ver quem Cristo é. Até o momento ele ouvia falar, ele até viu algumas coisas acontecendo. Mas escute uma coisa: quando você declara aquilo que Cristo é, a sua vida muda. Quando você reconhece quem de fato Ele é, a sua vida muda. Sabe por quê? Voltando a falar de identidade, quando você consegue olhar nos olhos dele, você se encontra nos olhos dele. Porque a sua identidade está 100% ligada àquilo que Cristo é. A realidade de quem nós somos está ligado àquilo que Cristo é. Então é necessário, indiscutivelmente, que você se aproxime. E Pedro se aproximou e ele foi questionado: o que dizem que eu sou? Mas e para vocês? Sabe por que isso? Existem pessoas que veem Jesus de uma forma. Existem pessoas que veem Jesus como alguém a ser seguido aos domingos à noite. Só que existem pessoas que têm a revelação de Cristo e decidem largar tudo para seguir o Cordeiro. O evangelho o qual nós vivemos, ele está baseado em Cristo.
E ele só começa a se manifestar em nossas vidas quando de fato nós encontramos a Cristo. Antes que nós nos encontremos com Cristo, tudo que nós temos é conhecimento do Evangelho. Porém, quando nós nos encontramos com Ele, temos a revelação de quem Ele é. O Evangelho se manifesta através de nós. Porque Cristo é o centro de todas as coisas. Nesse texto, vamos voltar para lá. Capítulo 16, verso 16. Respondendo Simão, Pedro disse: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Verso 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Escute, o conhecimento não tem o poder de fazer algumas coisas na sua vida. Ele pode te ajudar em muitas coisas, ele pode até abrir portas. Só que o conhecimento não é suficiente para transformar a sua vida. Esse versículo diz que não foi nem carne nem sangue que revelou isso a Pedro. Escute, existem diversas mensagens que têm sido pregadas aqui acerca da nossa identidade, amém? E o que você é? Você é? Escute, ser filho não é simplesmente um conhecimento ou palavras a ser repetidas. Nós precisamos ter a revelação dessa verdade. Escute, Pedro tinha ouvido falar sobre Jesus, estava caminhando com Jesus, mas nesse momento Jesus disse para ele: você falou algo que não é natural, o que você falou está acima de nós. É revelação dos céus. Não foi nem carne e nem sangue. Eu queria enfatizar isso. Escute, ser filho não está ligado a positivismo. Não, eu vou falar agora que eu sou filho constantemente. Não está, não, eu vou pôr isso na minha cabeça, não. Essa é uma realidade que nós precisamos permitir com que se manifeste através de uma revelação de quem Cristo é. Quando de fato nós reconhecemos quem Ele é, nós entendemos quem nós somos. Quando nós de fato temos a revelação de Cristo, como Deus vivo, como Filho de Deus, a nossa história muda. Vamos continuar lendo. Vamos ler de novo o 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Verso 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando nós lemos o outro texto, o nome de Pedro era Simão, certo? Alguém sabe dizer o que significa Simão? Simão significa instável, inconstante. E se nós avaliarmos a vida e a trajetória de Simão, nós vamos perceber que essa literalmente era a característica de Simão. Só que aqui, Jesus diz: você é Pedro. Como nós já aprendemos aqui, Pedro significa fragmentos de rocha, pedaços de pedra. Gente, quem é a rocha? Quem é a rocha eterna? Olha só, Jesus está dizendo para Pedro: você teve uma revelação, então agora o seu nome vai ser mudado. E essa transformação te faz estar fundamentado em mim. Jesus olha para Pedro e diz: ó,
Você era alguém constante e instável, mas agora você é firme. Você é constante. Jesus está dando literalmente uma identidade para Pedro e está dizendo: você não é mais alguém cheio de dúvidas ou inconstância, porque agora parte de mim está em você. Existe outro exemplo. Abra sua Bíblia em Gênesis 32. Verso 22. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 32, verso 22. E diz assim: Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos e transpôs ao val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Pastor, o que isso tem a ver com o texto de Pedro? Jacó foi um homem que se encontrou com Deus. E o nome dele, a história dele foi mudada. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro. A história de Pedro foi mudada. Todo mundo sabe o que significa Jacó: usurpador, mentiroso, enganador. E agora Israel se torna o nome dele príncipe de Deus. Escute. Quando você de fato encontra Cristo e você nasce de novo, você recebe uma nova certidão de nascimento. Em outras palavras, você recebe uma nova identidade, um novo RG. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Ele recebeu uma nova identidade. Isso não é o conhecimento que traz, e sim a revelação. Só que a partir do momento que Pedro recebeu uma nova identidade, algo começou a acontecer. Vamos continuar lendo. Vamos voltar para Mateus. Capítulo 16. Vamos ler de novo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Escute. O que nós ouvimos aqui acerca dessa revelação se encaixa exatamente nisso. Quando Jesus diz
tu és Pedro, e ele diz, sobre essa pedra, ele está dizendo, sobre mim a igreja será edificada. Amém? Só que o nome Pedro significa fragmentos, pequenos pedaços de pedra. Jesus estava dizendo, neste momento a sua identidade é mudada. E você, com a minha essência, vai levantar uma igreja que o inferno não pode com ela. Entenda que depois que Pedro recebe uma identidade, ele recebe a autoridade para desenvolver o propósito. Quando nós entendemos quem nós somos, nós recebemos a autoridade para desenvolver aquilo que fomos chamados para ser. Não tem como nós queremos viver um propósito sem antes entender quem somos. Não me importa o que os seus pais disseram ao seu respeito, ou o que as pessoas disseram ao seu respeito. A verdade é o que Deus diz acerca de você. E quando você se encontra com Jesus e recebe essa nova identidade, é com você que o inferno não pode. Entenda algo. O que Jesus estava fazendo através de Pedro era, a minha igreja, fundamentada em mim, vai dar continuidade através de você, Pedro. E eu estou te dando autoridade para isso. É exatamente isso que Cristo chamou eu e você para sermos igreja, aonde nós estivermos. E é contra você que as portas do inferno não podem prevalecer. Aonde você chegar, as portas estiverem fechadas pelo inferno, você tem autoridade para dizer, abra-se agora em nome de Jesus. Se você chegar em algum lugar onde a enfermidade estiver, você vai dizer, a cura se manifeste agora em nome de Jesus. Porque fragmentos de Cristo está em você. A igreja que começou em Pedro, deu continuidade, está dando continuidade através de mim e de você. O fundamento da igreja não era Pedro. Isso é um equívoco. O fundamento da igreja é Cristo. Mas a igreja que Cristo quer manifestar está dentro de mim e de você. Porque Cristo está dentro de mim e de você. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Verso 27. Nós já estamos encerrando. Vamos ler, diz assim: a estes Deus quis dar o conhecimento e a riqueza da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em a esperança da glória. Escute, quando você conhece a Cristo, Ele te dá uma nova identidade. Junto com essa nova identidade, você recebe autoridade. E você começa a entender o propósito, o porquê você está aqui. E talvez você ainda não responda isso, mas eu vou te responder. Você está aqui para manifestar os céus na terra. Ele te deu uma autoridade, ou melhor, Ele te deu uma nova identidade de filho, porque Ele quer manifestar os céus na terra através dos filhos. E é por isso que a criação geme e aguarda com expectativa a manifestação de quem? De quem, gente? Dos filhos. É importante que você entenda que Cristo te fez filho através da cruz do Calvário. Ele te deu uma nova identidade, assim como Pedro recebeu uma nova identidade.
Pastor, mas Jesus não está aqui como estava lá com Pedro. Tudo que você precisa é reconhecer a obra da cruz do Calvário e entender que através dela Ele te deu uma nova identidade. Que com Cristo você morreu e quando Ele ressuscitou, você ressuscitou com Ele. E aquilo que Ele começou, Ele deixou para mim e para você continuar. Por isso, quando você chegar na sua faculdade, você tem que levantar a cabeça e dizer: eu estou levando a igreja para a minha faculdade. Quando você for para o seu trabalho, você dizer: eu estou levando a igreja para o meu trabalho. Porque Cristo em vós é a esperança de glória. Assim como algo foi liberado na vida de Pedro, quando ele entendeu a sua identidade, esta também é uma realidade na minha e na sua vida. Nós precisamos assumir a nossa identidade em Cristo. Reconhecer que de fato nascemos de novo. Viver debaixo da revelação e permitir com que o propósito se cumpra. Que venha o seu reino, que seja feita a sua vontade, aqui na terra, como é feita nos céus. É para isso que eu e você fomos chamados. Este é o nosso propósito de vida. Comece a manifestar o poder de Deus, que você vai ver que você vai se sentir melhor. Você vai falar: puxa vida, eu estou me sentindo mais importante. Se assim posso dizer. Eu estou me sentindo alguém mais completo. Sabe por quê? Quando você cumpre o seu propósito, você se torna pleno. Como já foi dito diversas vezes aqui, o peixe, ele está bem na onde? Na água. E você, quando desenvolve o seu propósito, você está pleno. Quando você está respondendo à chamada de Cristo, você está pleno. Só que tudo isso só se manifesta quando de fato nós entendemos quem somos. E quando você entende de fato quem você é, não é as proibições e obrigações que te movem. São os valores do reino. É o amor de Cristo na cruz que te atrai. Quando de fato temos a revelação de quem Cristo é, nós não olhamos o sacrifício de cruz, nós olhamos aquilo que foi conquistado através da cruz. E eu e você fomos conquistados pelo amor derramado naquela cruz. Talvez você se pergunta: pastor, quem eu sou? Você é filho de Deus. E se você ainda não entendeu isso, você precisa de uma revelação. Nós precisamos dessa revelação. Porque quando essa revelação desce ao nosso coração, passa de conhecimento e se torna uma realidade, nós recebemos autoridade. E quando a autoridade é liberada, nós começamos a cumprir o propósito. E qual é o propósito? Os céus se manifestando na terra. Escute. A ideia de Cristo morrer, o propósito de Cristo morrer na cruz não foi simplesmente para que nós fôssemos para o céu, mas foi para que através de mim e de você Ele pudesse vir para a terra. Eu não estou falando que o céu não existe, de fato existe, mas existe algo a se cumprir. Eu queria pedir que você se colocasse de pé. Feche os seus olhos. Não se disperse. Mediante aquilo que Deus falou com você nessa noite. Comece a falar com Deus. Abra o seu coração para Ele. Talvez, diante dessa palavra, você chegou à conclusão que ainda não teve uma revelação. Escute, ninguém está aqui e muito menos pode te acusar por isso. Só que eu tenho convicção
que se isso não aconteceu até hoje, hoje pode ser o dia que isso pode acontecer. O dia em que você vai olhar nos olhos dele. E quando você olhar nos olhos dele, se encontrar nos olhos dele, você entender quem de fato ele é. Você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será mesmo. Porque até seu nome é mudado. Talvez você entrou aqui reconhecido como prostituto, como enganador. Mas se você olhar nos olhos dele, ele vai dizer: você é meu príncipe, você é minha princesa, você é filho de Deus. Talvez tudo que você ouviu na sua vida é que você era um imprestável, uma imprestável. Talvez os seus pais, a sua família, ninguém nunca conseguiu ver o valor que você tem. Se você olhar nos olhos dele hoje, ele te diz: você é filha minha, você é filho meu. Você não é nada do que disseram ao seu respeito. Só que essa nova identidade, essa identidade é a revelação que traz. Por isso eu queria que você orasse a Deus neste momento. Por mais que você tenha convicção disso, busque a Deus neste momento. E diga: Espírito Santo, eu quero me mover nessa nova identidade. E se você entende que ainda não recebeu essa nova identidade, diga: Espírito Santo, é hoje que eu quero viver isso. Abra o seu coração e fale com Deus. Isso, vamos, fale com ele. Não espere ninguém fazer essa oração por você, porque essa ninguém pode. Jesus olhou para Pedro e disse: quem eu sou? Ele está olhando para você hoje dizendo: quem eu sou para você? Talvez para você ele seja um compromisso de domingo à noite. E ele te diz: eu quero mais de você do que isso. Talvez ele seja um dos compromissos de quarta-noite. E ele olha para você e diz: eu quero mais do que isso. A realidade de Cristo precisa se manifestar através de mim e de você. E isso só é possível se nós entendermos quem nós somos. Entenda algo: você não nasceu para esse mundo. A noite me alcançou. Fale com Deus. Sem restrições, se entregou por mim. E quando te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Volto os meus olhos, Vamos, se volte para ele nessa noite. a tua presença. Deixo tua glória, ganha forma em mim, em mim. A vida sem o amor dele não faz sentido. Jesus, seja o centro em mim.
não há dúvida que és bom. Volte os teus olhos a tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim. Volte os meus olhos a tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim. Feche seus olhos, levante suas mãos aos céus. Você que quer responder o chamado e cumprir o propósito. Pastor, que propósito? Trazer os céus para a terra. Trazer os céus para a terra. Foi para isso que nós somos criados. Se esse é o seu desejo, comece a clamar por isso agora. Diga: Espírito Santo, Espírito Santo, me permita. Quando diz e o que ligar aqui, está dizendo: você tem autoridade. Você tem autoridade para ligar aqui e os céus vai se manifestar. Choralamamassu de calabanae, choramassu de calabanae, raçodalamanae. Ainda com as mãos levantadas, eu quero liberar uma palavra de vida agora sobre você que tem dito: pastor, eu tento me manter nesse lugar, mas eu não consigo. Existem coisas que parecem que são maior que eu. Seja livre agora de toda inconstância em nome de Jesus. Assim como Simão significava alguém estável, receba agora a certeza, a fé, a autoridade, uma nova identidade agora. Seja liberada sobre a sua vida em nome de Jesus. Existem coisas que você tinha medo e hoje o Espírito da verdade se manifesta e arranca fora todo medo. Você que tinha vergonha de manifestar o poder de Deus, hoje o Senhor tira toda a vergonha e coloca a autoridade, que a intrepidez tome conta do seu coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você tem autoridade dos céus. Se você crê nisso, levante suas mãos e comece a orar agora. Você tem autoridade dos céus. A igreja está dentro de você. A igreja está dentro de você. Vem derrama tua glória, queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem derrama, queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vem derrama tua glória, queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem derrama, queremos mais de ti,
que venha o seu reino. E que venha o seu reino. E que venha o seu reino. E seja feita a sua vontade. Através de mim e dos meus irmãos. Que venha o seu reino. Que venha o seu reino. E seja feita a sua vontade. Através dos seus filhos. Aonde estão os filhos? Aonde estão os filhos? Aonde estão os filhos? Se você está disposto a responder, diga: Jesus, eu estou aqui. Vem derramar tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Vem derramar